E a taxa de desemprego, hein? Diminuiu em 15 estados. Pois é, minha gente, e ficou em 6,9% no segundo trimestre deste ano. Isso tudo, quem está dizendo? O IBGE, o instituto que é responsável por fazer pesquisa, fazer levantamento, né? E que há muitos anos, não importa o governo que esteja lá, é o IBGE que vai responder isso. Bom, de acordo com o IBGE, a taxa recuou em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Pará, Ceará, Maranhão, Espírito Santo, também no Acre, também em Tocantins, Alagoas, Amazonas, Piauí e Bahia. Nos outros 11 estados e no Distrito Federal, o desemprego ficou estável na comparação com o primeiro trimestre. Nos primeiros 3 meses de 2024, primeiro trimestre de 2024, a taxa de desemprego estava em 7,9% e agora fica em 6,9%. Aliás, eu não posso evitar esse sentimento, que é querer fazer uma pergunta para a Clarissa sobre esse assunto. A Clarissa que está aqui para a gente poder falar do efeito de juros e tudo mais. Eu já vou chegar, mas eu preciso aproveitar isso, Clarissa, porque divulgação de desemprego, ficando ali abaixo ainda do que já tinha sido divulgado no início do ano, isso mexe com a popularidade de um governo, né? Então, o governo vendo isso, o quê? Isso é algum respiro aliviado para o governo? Todos os dados ali de desemprego e também alguns outros indicadores econômicos, Elisa, eles estão vindo positivos para o governo. Inclusive, há uma queixa muito grande dentro do governo do presidente Lula a respeito da dificuldade de comunicar para a população essa percepção nos indicadores econômicos. Ou seja, tem a avaliação de que, por conta da insegurança do cenário fiscal, a insegurança em relação à economia, a população está com dificuldade de acreditar no que ela está vendo, digamos assim. Ou seja, no dia a dia as percepções talvez são um pouco diferentes da... Os dados de desemprego estão bons, o que não quer dizer que a vida dos brasileiros em geral esteja resolvida, digamos assim. Entendi. Tem trabalho, mas a inflação está alta, a perspectiva vem mais pessimista. Esse pessimismo na avaliação do governo contribui para esse sentimento da população e a consequência acaba sendo um impacto direto na popularidade do presidente. A percepção da população em relação ao que pode vir a acontecer na economia está descasada de alguns indicadores. Alguns porque tem outros que, de fato, estão difíceis para o governo federal. E tomam conta das manchetes, ruins, né? Por exemplo. Tem isso também. Tem muito assunto que está tomando conta da manchete. E as pessoas que se abastecem das manchetes também não estão ouvindo muito falar nesses outros assuntos. Mas mais do que a manchete é o bolso, né? A sensação no mercado, de alimentos, claro, por exemplo, veio muito intensa no decorrer dos últimos meses. Então, as pessoas estão sentindo na conta do supermercado, no dia a dia, em coisas que têm um efeito muito intenso. Eu me lembro quando eu comecei a cobrir o governo do presidente Lula, eu viajava o Brasil inteiro com o presidente Lula, e eu me lembro, isso lá era 2007... Isso quando eu comecei a cobrir política, porque antes eu cobri economia, né? Eu comecei em 2006, eu viajava o Brasil inteiro com o presidente Lula, acompanhando as agendas presidenciais. E na época eu me lembro que o Lula sempre utilizava nos seus discursos a história sobre o preço do saco de arroz. Ele dizia, olha, no meu governo o preço do saco de arroz está mais barato, está melhor. Isso mostra que a vida da população brasileira está melhor. Esse discurso desapareceu, porque não dá para usar esse discurso nesse momento. Tem uma dificuldade de comunicar para a população a realidade ali desses indicadores, na visão do governo, e tem uma dificuldade de convencer que isso por si só é positivo, porque o cenário não está muito favorável.